Amém. Eu quero orar um pouco antes de começar. Então feche seus olhos. Ore ao Senhor nesse momento, junto comigo. Amém. Espírito de Deus, eu me dirijo a Ti nessa hora, para te pedir que você derrame nesse momento aquilo que você planejou e separou para fazer nessa hora. Que você seja mais violento do que as nossas barreiras, mais violento, mais forte do que as nossas resistências nessa hora, do que a nossa incredulidade, do que a nossa preguiça espiritual, do que a nossa frieza, e possa abalar nossas estruturas, possa transformar nossas vidas, transformar, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa sede, a nossa fome, por conhecer mais de Deus, do Seu Filho Jesus, desse chamado, desse projeto, conhecer mais do nosso próprio chamamento, da nossa esperança em Cristo e do supremo poder que Ele exerce para com os que creem. Eis-nos aqui, nos colocamos disponíveis em Tuas mãos. Faz a Tua voz pairar e adentrar em cada coração, de uma forma que quebrante as nossas almas e nos provoque a nos consagrar mais a Ti, dedicar mais a Ti, a nos santificar mais a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa noite, porque para esse momento e para essa hora nós existimos. Então nós queremos pegar tudo, ó Deus. Queremos estar atento a tudo que Tu queres fazer. Já começou a fazer nesse culto. Te agradeço, te exalto. Toda a glória é para Ti, Senhor. Amém. 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 Quero começar lendo Mateus. E assim, irmãos, na minha opinião, né, a gente nem precisa mais de ter mais uma ministração, depois de tanta coisa que a gente foi ministrado hoje. Não sei se o Gabriel está aí, mas eu queria agradecê-lo. Ele está aí não? Então quando ele chegar eu agradeço. E também aqui a palavra que o Senhor deu, nos pedindo para jejuar nesse momento. Então Ele já tem falado conosco, já está falando, né? A gente já pode ir para casa e praticar, né? Amém? Mas vamos cumprir aqui a nossa programação. E, ó Deus, se for para atrapalhar, não nos deixa cumprir. Mas se não, se você tem algo mais ainda para nos falar, tem misericórdia da minha vida, das nossas vidas, Senhor, e fala conosco. Muito obrigado. Irmãos, essa ministração, ela nasceu de muito que eu tenho meditado, né? E por causa, né, das últimas ministrações que nós temos tido aqui na nossa igreja, não só nos domingos, né, não só a série que pastor Marcelo nos trouxe, né, sobre raízes, frutos, né, ramos, vocês estão muito bem a par disso. Mas também desde a ministração do meu irmão Lourenço, que ele falou sobre unidade, né, vocês lembram também? Com certeza, porque essas últimas ministrações marcaram muito os nossos cultos, né, essas nossas últimas semanas. E também até a ministração da minha esposa na última quarta-feira. Então eu juntei tudo, bati no liquidificador e saiu isso aqui, tá bom? Gabriel, meu irmão, você chegou agora, eu quero te agradecer pela sua ministração. Ela me marcou, de verdade. Ela me marcou. No momento ali caiu um cisco no meu olho, aí eu tirei, eita. Foi muito profundo,
muito importante para mim, né? Não sei, talvez Deus tenha falado só para mim, né? Te usou só para falar para mim essa noite, então, glória a Deus por isso. Quero honrar o Senhor. Amém. E, ok, vamos lá. Então, o livro de... não vou ler, mas só citar, né? A gente, no último domingo, o pastor falou sobre os frutos, né? E o livro de Mateus, capítulo 7, 16, tem um momento em que Jesus, ele manda os seus discípulos se acautelarem dos falsos profetas. Ele fala, tome cuidado com os falsos profetas. E aí ele dá uma dica de como você conhecer se um profeta é falso ou verdadeiro. E ele fala, né, e ele diz mais ou menos que observe seus frutos, porque pelos frutos se conhece a árvore. Porque ele diz que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá mais frutos, dá frutos maus. Então ele diz, olha, cuidado com os falsos profetas, observe os frutos dele. Pelos seus frutos você vai conhecê-los. Então, não ouve só a sua palavra, porque só pela sua voz ele pode enganar, porque ele é um falso profeta. Observa os frutos. Então, pega isso, né? Entende isso primeiro, porque daqui a gente já tira que o fruto, ele está além do que nós falamos. Amém? Também no próprio livro de Mateus, no capítulo 12, Jesus ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, ou se faz uma árvore boa com os seus bons frutos, ou se faz uma árvore má com seus frutos maus. Quando você planta uma árvore, ela nasce, ou vai nascer uma árvore boa que dá bons frutos, ou vai nascer uma árvore má que dá frutos maus. Aí, Jesus, ele retira de dentro dele, né? Ele expressa uma indignação com os fariseus daquele momento. Ele fala, raça de víboras. Está aí escrito, né, irmão? Se eu estivesse falando uma coisa errada, né, alguém ia me pegar aí, ó. Não está escrito, não. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Isso é muito interessante, né? Porque ele diz, quando você planta uma árvore, ou nasce uma árvore boa com frutos bons, ou uma árvore má, por essência, que vai dar frutos maus. Ele fala, como você pode falar coisas boas se você é uma árvore má, né? Se você faz parte de uma árvore má? Raça de víboras, né? Hipócritas, né? Com a indignação lá de Jesus, ele fala sobre isso. E ele conclui dizendo, porque a boca fala do que o coração está cheio. E ele continua falando do bom tesouro, né, que o homem do bom tesouro tira coisas boas e do mau tesouro tira as coisas más, porque o tesouro, normalmente na Bíblia, né, tem uma ligação com o coração. Né? Ele fala, como a boca fala do que está cheio o coração. E a Bíblia fala também que ali onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Tem sempre uma relação, o coração fala daquilo que é valioso para você, né? E é por isso que ele depois começa a falar de tesouros, mas não vou entrar nisso. O ponto é que a gente está falando aqui de frutos bons e frutos maus, e eu não sei vocês, mas domingo aqui, né, eu saí massacrado, né, pela exposição que a palavra de Deus nos trouxe, né, que ela me trouxe. Porque a gente chegou aqui numa conclusão bem simples, né? Olha, se suas raízes estão profundas, ela vai dar frutos. E aí ele trouxe lá a lista de Gálatas 5, os frutos do Espírito, né? Vocês lembram? O fruto do Espírito, na verdade. E aí veio a questão, o questionamento. Qual é, né, o fruto que eu tenho dado? Né? O fruto é tudo aquilo, o fruto é aquilo pelo qual as outras pessoas, elas consomem de você. Aquilo que ela consome de você é o seu fruto, né? Aquilo que ela experimenta de você. Aquilo que você produz no outro, né? E me veio essa exposição, né, de, olha, onde estão minhas raízes, né? De fato, elas estão profundas, né? Porque pelos frutos se conhece a árvore, né?
E eu comecei a olhar aquela lista, eu comecei a pensar um pouco, né, naquilo mesmo que eu tenho produzido para o próximo, para aquele que está perto de mim. E veio, né, aquela revelação dolorosa no meu coração, né? Talvez tenha me faltado estar permanecendo na videira. Mas é interessante que essas parábolas, esses dois textos de Mateus que eu citei, eles falam de árvores, mas como a gente aprendeu aqui, Jesus ele disse o seguinte: eu sou a videira e vós sois os ramos. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou a árvore e vocês são os ramos, mas o fruto da árvore se dá através dos ramos. Nós somos, através de nossos frutos, a expressão de em quem nós estamos enxertados. O teu fruto diz onde você está firmado. Se teu fruto é bom, você está dizendo que você está firmado em Cristo, porque a árvore é Ele. Se nossos frutos são maus, nós estamos dizendo que nós somos um ramo que estamos permanecendo não em Cristo. E aí pode ter N outras coisas ou outros lugares que você pode estar fixando, né, que você pode estar permanecendo, que você pode estar enxertado, que não é Cristo. E esses dois textos que eu li, né, eles ainda vão mais fundo, né, eles dizem, olha, não, ou a árvore é boa ou ela é má. Não pode da árvore má produzir bons frutos. E aí ele fala, raça de víboras, como é que vocês falam coisas boas se vocês são maus? Isso me faz lembrar também até do texto de Tiago, que eu também não vou ler, mas vou citar para vocês, né? Tiago 3. É muito parecido com esse texto, que ele fala do poder da língua. Né? Alguns vão lembrar, onde Tiago ele diz o seguinte, ele fala, pode de uma mesma fonte jorrar água doce e salgada? Pode, irmãos? De uma mesma fonte de água jorrar água doce e salgada? E aí ele fala, pode a figueira dar azeitona? Ou a videira dar figos? Pode? Pode, irmãos? Não. É interessante, né, que é figueira, oliveira, né, que é da azeitona, e a videira, que é da uva, né, as três árvores que a gente foi ministrado aqui nesses dias. O mesmo texto de Tiago usa essas mesmas três representações. Ele diz, não, da mesma forma, não pode água de fonte salgada jorrar água doce. E aí? Tiago 3,12. E aqui esse não pode, não é um não pode no sentido de, como a gente diz para o nosso filho, filho, você não pode fazer isso, no sentido de não devia, né? Meu filho foi lá, tocou o dedo na tomada, filho, você não pode fazer isso, no sentido de que ele tem a possibilidade, mas ele não deveria fazer, né? Quando a gente fala, você não pode, para o nosso filho, a gente está dizendo isso, você não deveria, porque poder ele pode, ele tem potencial, porque poder é isso, né? Você ter possibilidade, ele tem a possibilidade, mas a gente está dizendo, olha, você não deveria, não é certo fazer. Mas aqui, Tiago, o que ele está dizendo não é simplesmente que não é certo, ele está dizendo que não pode, porque é impossível mesmo. Ou é possível, por algum acaso, a figueira da azeitona? Se alguém aqui já viu isso aí, a gente está tendo uma mutação genética na natureza, estamos caminhando para uma nova civilização aí. Mas isso é impossível, não pode acontecer. Então, isso me faz voltar, né, o texto de Jesus, ele fala, não pode a árvore boa, árvore má, produzir bons frutos. Não pode, isso não é possível acontecer. Só que Jesus indaga, como vocês são maus e falam coisas boas? Parece que Jesus está dizendo, como é que vocês conseguiram fazer uma coisa que é impossível? Como é que vocês burlaram as leis espirituais aí e conseguiram ser maus? E falar coisas boas. E aqui no livro de Tiago, ele fala coisas semelhantes, porque ele diz, como pode o homem bendizer a Deus e amaldiçoar o seu irmão? Com a mesma boca, ele glorifica a Deus
e com a mesma boca ele amaldiçoa o seu irmão. Como é que pode uma mesma fonte, que é do seu coração, jorrar água doce e água salgada? Parece um mistério, né? Parece que a gente conseguiu, né, burlar as leis da natureza, as leis espirituais que Deus criou. Mas o que eu entendo é que, como eu falei aqui no início, os nossos frutos não são apenas o que a gente fala. O que a gente fala, ele é apenas uma propaganda de qual é o nosso fruto verdadeiro. Não é que alguém conseguiu enganar, burlar, né, a lei espiritual e ser mal e conseguiu falar algo bom. Não é que alguém conseguiu produzir frutos bons de uma árvore mal. Na verdade, o que ele está falando não é um fruto verdadeiro. E a gente entende isso muito bem, porque Tiago 1, 22, 26, ele fala do homem natural, do homem que ouve a palavra e não a pratica. Tiago 1, 22. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele fala aqui de um engano, de alguém que engana. Só que não engana apenas o outro, engana a si mesmo. É aquele que é ouvinte, e aquele que é ouvinte é aquele que tem um conhecimento, ele detém um conhecimento, e ele até prega aquele conhecimento, só que ele não pratica, porque ele diz que é ouvinte e não praticante. O nome disso é o termo que a gente chama hipocrisia, não é isso? Alguém que fala aquilo, mas não vive. E ele continua no versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem natural, que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém se supõe ser religioso, deixando de frear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Você percebe que esse é o tema de Tiago nos 2 primeiros capítulos da epístola dele. Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 2. Porque no capítulo 2 ele fala da fé que é sem obras. Que vocês sabem, né? A fé sem obras é morta. Então, Tiago está nesse tema aqui, nesse foco. Olha, você é religioso, você conhece, você ouve, mas as tuas obras, as tuas práticas, elas são diferentes. Ele diz, logo a tua religião é vã, inútil, e você engana a si mesmo, você engana o seu próprio coração, porque o coração é a fonte de onde procede a água que jorra de dentro de você, né? É de onde procede o fruto. É como se você estivesse dizendo, o meu coração ele é uma forma, mas da minha boca está saindo outra. Então isso aqui é algo que a Bíblia chama de engano, irmão. É um engano. A gente falar de coisas boas, anunciar coisas boas, mas dar maus frutos, é um engano a nós mesmos. Mas o pior de tudo isso é que Mateus 3,10 diz assim, está posto o machado na raiz. Toda árvore mal será arrancada e cortada. A gente precisa se preocupar com o que a gente tem produzido nos nossos atos, além do que a gente tem falado. Porque o que a gente fala não significa que é o que a gente é. Porque com a sua boca você pode enganar até seu próprio coração. É o que a gente acabou de ler aqui.
hoje. E, apesar de ter dado essa introdução, né, com base nas últimas ministrações que a gente teve, né, principalmente a dos frutos, o texto que tem, e é o foco do que eu quero falar essa noite, que tem queimado no meu coração, e eu quero ler com vocês, é o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra testemunha, ela tem batido no meu coração dia após dia. E o que isso tem a ver, né, que a gente estava falando aqui, né? Irmãos, eu estava meditando nesse texto e vocês sabem, né, que o que é uma testemunha, né? Acho que todo mundo aqui entende o que é uma testemunha. Mas para definir para você, né, uma testemunha é alguém que detém o conhecimento de uma verdade. É a pessoa que sabe o que aconteceu de verdade. Essa é a testemunha, não é isso? Muito interessante, né? Hoje a gente estava vindo na estrada e a gente, né, viu um acidente e um dos irmãos que estava com a gente, né, um dos irmãos, eles testemunharam, eles viram e eles ficaram lá como testemunhas. Logo depois a gente chegou e viu os nossos irmãos, então a gente parou junto, mas a gente não viu o acidente. A gente ouviu os nossos irmãos contando o que foi que aconteceu. Aqueles que viram testemunharam, aqueles que sabiam, que detinham a verdade do que de fato tinha acontecido. Olha, o que aconteceu foi isso, isso, isso. Eles nos contaram, e a partir de então a gente creu, acreditou na palavra dos nossos irmãos, e fez, essa foi a verdade do que aconteceu. É mais ou menos assim que funciona, quando Cristo ele fala, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão anunciar a verdade, e aqueles que vão ouvir vão acreditar nela. Agora, para eu ser uma testemunha, eu preciso ter o quê? Visto, ou ter experimentado. É muito louco isso, irmão. Por quê? Nós testemunhamos da morte e ressurreição de Cristo, mas nós vimos a morte e ressurreição de Cristo? Nós ouvimos através daqueles que foram as primeiras testemunhas. E, irmãos, eu quero ler também Coríntios 2,16. Primeira Coríntios 2,16. Antes de eu ler esse texto, né, deixa eu só complementar aqui. Existe uma diferença entre ouvir falar e testemunhar. De testemunhar um fato. Existe uma diferença muito grande nisso. E é muito interessante, a gente vê muito isso no exemplo da história de Jó, que foi citado pela administração do pastor e também da minha esposa quarta-feira. Porque Jó, ele fala uma frase muito interessante, que é uma das frases mais famosas da Bíblia, que ele diz, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
E é interessante que quando Deus aparece para Jó, ele fala assim, Jó, e Deus ele faz muitas questões para Jó. Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu coloquei a neve? Você sabe onde fica o depósito da neve? Onde você estava, Jó? E no fim Jó ele fala, não posso te responder nenhuma das coisas, Senhor, porque sem entendimento eu falei tudo isso. Sem conhecimento. A testemunha é aquela pessoa que tem o conhecimento, ela sabe do que ela está falando. E o livro de Jó, para mim, ele fala muito sobre isso, porque o livro de Jó, ele expõe um pensamento comum, um senso comum que a gente tem em nossa mente, que é o seguinte, Deus abençoa o justo e Deus amaldiçoa o ímpio. Esse é o senso comum que todo mundo tem, que nós temos, e que muitas vezes usamos para relacionar com Deus. Porque Jó era um homem justo, íntegro. O próprio Deus testemunhou e disse, Jó é. Mas sobreveio um mal sobre Jó. Mas até aquele momento, e todos vocês sabem, né, desse mal, né? Não vou repetir aqui o que foi tudo que aconteceu com ele. Mas até aquele momento, Jó, no seu conhecimento sobre Deus, ainda que de ouvir falar, a Bíblia diz que ele disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Se o Senhor me deu, porventura ele não poderia tomar, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, até aquele momento, Jó não pecou. Até aquele momento, porque mais na frente ele iria pecar. Porque Jó, ele era justo, ele sabia que ele era justo, só que Deus permitiu vir sobre ele um mal. E é até interessante, né, que a gente estava conversando com os irmãos venturosos esses dias, a gente estava conversando. O grande problema, sabe qual é o grande problema? O nosso grande problema é que nós criamos, através das nossas experiências. Eu tenho 34 anos de vida, vou fazer 35 esse ano, daqui a pouquinho. E eu tenho 35 anos quase de experiência de vida, de conhecimento, do que eu estudei, do que eu vivi. E a gente é soberbo a acreditar que nos meus 35 anos, no meu caso, eu tenho conhecimento do que seria justiça, do que seria bondade, do que seria retidão, né, do que seria amor. E aí eu tenho, não, para mim uma pessoa boa é uma pessoa que faz isso, uma pessoa justa é uma pessoa que faz isso. E aí se de repente eu vejo Deus fazendo alguma coisa diferente daquilo que eu acho ser bom e justo, muitos entram em crise. E a gente acha que, a gente tem a soberba de achar que eu, com meus 35 anos de vida, conheço mais do que Deus que existe desde sempre. Que é o princípio de tudo, aquele que criou todas as coisas, que conhece cada movimento e cada lei de molécula até as estrelas do universo. Como posso eu dizer para Deus que o que Ele fez é bom ou mal, na verdade, né? Como eu posso questionar aquilo que Deus fez? E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jó, porque chegaram 3 amigos da onça, né? E chegaram, Jó, não. Se você está passando por isso que você está passando, é porque você não é um justo, você é ímpio. Porque Deus só permite acontecer essas coisas maus com ímpios. Deus só castiga ímpios. E aí Jó entrou em crise, porque Jó falou, eu não sou ímpio. Ele, não, você é um ímpio. O pior para Jó não era ter perdido a família, não era ter perdido o dinheiro, não era ter ficado doente. Até ali, ele não pecou. Mas quando feriu o orgulho dele de ser justo e bom, quando os seus amigos começaram a dizer que você não é justo, você tem alguma coisa ruim em você, aí ele se revoltou contra Deus e fala, Deus, você está sendo injusto comigo. Porque o senso comum é esse. Se você serve a Deus, irmão, ama ao Senhor, dá o dízimo e Ele vai te abençoar. Não vai acontecer nada de ruim com você, irmão. Eu quero ver uma vida aqui ousar e se levantar para dizer que o nosso irmão Eduardo, Dudu,
era alguém injusto diante de Deus, e por isso que Deus permitiu vir um mal sobre ele. E a gente entra em crise com nossa falta de conhecimento sobre quem Deus é. A gente não entende. Irmão, você não entende mesmo, mas confia nele, porque ele sabe o que ele faz. Eu tenho essa filosofia de vida para mim. Olha, eu posso ver Deus fazendo algo e dizer, olha, para mim isso não seria a melhor opção, mas se ele fez, ele sabe por que está fazendo. Porque Deus, ele não faz coisas justas, ele é justo. Entende? Deus não faz coisas boas, ele é a bondade em pessoa. O que define a bondade? É aquilo que Deus faz. Se Deus faz, é bom. Se ele não faz, é ruim. Qual é a definição de justiça? É um termo até complexo, abstrato de definir. O que é justiça, irmão? Eu tenho uma definição. Justiça é tudo que Deus faz. Pronto. Saiu do que Deus faz, é injusto. Deus fez, é justo. O que é amor? É tudo que Deus faz. Se ele fez com amor. Ele não ama, ele é o próprio amor. Então, confia em Deus, irmão. Dá crédito a ele. Será que ele não merece? Isso até a própria Bíblia ela faz. Ela faz. Se Deus escolheu o vaso de honra para honra e o de desonra para honra, se Deus quis usar de misericórdia com quem ele quis usar de misericórdia, ele quis dar juízo para quem ele quis dar juízo, glória seja dada a Deus. Ele sabe o que ele faz. Tem um pastor que fala uma frase que até me assustou, mas tem uma verdade nela. Ele fala, olha, se Deus quiser me lançar no inferno, ele está certo. É ou não é? Todos os que questionam a Deus, assim como Jó, um dia o defrontarão diante dele, estarão diante dele, e ali ele vai perguntar, como ele perguntou para Jó. Jó, onde você estava quando eu fiz isso? E ele vai lançar diante de todos os seus questionamentos. E aí todo joelho se dobrará. E toda língua reconhecerá que ele é o Senhor. E todos dirão, não, Senhor, tu és justo. Glória seja ao Senhor. Eu não tenho dúvida que até os demônios, todos eles adorarão e dirão, glória seja ao Senhor. Os próprios demônios reconhecerão, eu mereço estar no inferno mesmo. Porque tudo o que Deus faz é justo e bom. Então, a nossa falta de conhecimento de quem Deus é, nos dá essa crise. E agora indo para Coríntios, 1 Coríntios 2, 6. Paulo ele diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Fale comigo, sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Preste atenção aqui que está escrito, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte, se os poderosos desse mundo tivessem conhecido quem Deus é, eles não teriam crucificado ao Senhor. Significa que Cristo foi crucificado por aqueles que não o conheciam. E tem muita gente falando do que não conhece sobre Deus. Tem muita gente vivendo do que não conhece sobre Deus. Mas vamos continuar. Ele diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Quem é a testemunha? É aquele que
viu, que presenciou. Aí que ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Como se ele estivesse dizendo aqui, não há uma testemunha, de fato. Mas ele diz, que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. É por isso que lá em Atos 1 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo é aquele que testifica em nosso espírito as verdades concernentes ao reino de Deus. Ele quem te convence, quem convence o homem da justiça, né? Da verdade. Ele quem nos guia a toda verdade, diz no livro de João. A sabedoria humana, ela é baseada naquilo que a gente ouve, estuda e lê. A sabedoria de Deus, por isso que ele diz aqui em Coríntios 2, a sabedoria entre os experimentados. A sabedoria de Deus é dada através de uma experiência com o Espírito Santo de Deus. E é muito interessante, né? A gente também estava conversando com alguém aqui também, que eu não lembro quem foi, sobre as diferentes linhas teológicas que a gente tem no meio da igreja. Muitos aqui nem sabem que existe isso, né, meu irmão? Né, por exemplo, a linha calvinista, a linha arminiana, né, a linha pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, e tem assim mais umas dezenas ou centenas de ramificações entre isso aí. Só que na ministração que meu irmão deu aqui sobre a unidade, ele lê um texto que a Bíblia ela roga que a gente pense a mesma coisa. Em outras traduções, quando ele estava lendo, eu fiquei procurando outras traduções, tem umas traduções que dizem assim, que vocês tenham a mesma opinião. E eu até já falei disso aqui em outro momento, mas isso me faz tremer, irmãos. Porque muitos se levantam para dizer, não, mas isso é a pluralidade da sabedoria de Deus, né? A multiforme sabedoria de Deus. Uns creem de uma forma, outros creem de outra, e é isso mesmo. Mas ali a Bíblia está rogando, vocês precisam crer da mesma forma, vocês precisam pensar a mesma coisa. Vocês precisam... A conclusão que eu cheguei foi que... Só que isso nos faz questionar, porque... Tá, e quem está certo e quem está errado nisso aí, né? Porque quem está errado deve reconhecer seu erro, abandonar o seu entendimento errado sobre Deus e se juntar a quem está certo. A minha conclusão, e eu posso estar errado também, mas a minha conclusão é que nenhum está certo. Nenhum está certo. Podem estar certos em partes. Todas as linhas teológicas talvez estejam certas em partes, elas devem estar. Porque, irmãos, o Martinho Lutero, por exemplo, os pais da Reforma, né, Lutero, Calvino, eu amo eles são homens de Deus, eles tiveram experiências violentas com Deus para poder formular a Reforma Protestante e toda a teologia que eles creem. Mas não sei se você sabia, Martinho Lutero, por exemplo, ele fez uma tradução bíblica, né? Ele fez a primeira tradução para o alemão, né? A primeira Bíblia fora do grego, do grego, né? A original do latim, alguma coisa assim. Que nos cultos, né, das igrejas eram lidos os textos em latim ou em grego, não sei exatamente qual é, se alguém sabe aí, me ajuda. Porque só tinham Bíblias nessa língua. Então, só os sacerdotes e os padres, eles tinham acesso ao conhecimento. Então, Martinho Lutero, ele traduziu para o alemão e deu esse conhecimento a todo o povo alemão, e daí abriu as portas para todas as nações e todas as línguas. Esse cara é um herói da fé.
Só que na sua tradução bíblica, ele escreveu uma nota, e não sei se você sabe, e na nota ele fala que o livro de Tiago, por exemplo, ele é como uma palha que não servia de muita coisa na Bíblia. Isso é até chocante para muitos saber disso. Por quê? Porque Martinho Lutero cria numa teologia da salvação pela graça, que é uma teologia bíblica, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, está escrito isso. Só que Tiago vinha lá e dizia, irmãos, a fé sem obras é morta. Não foi por obras que Abraão se justificou, não foi por obras, e ele começa a falar lá. Então isso chocou contra a teologia de Lutero. Significa que Lutero não era um homem de Deus? Não, significa que ele detém um conhecimento limitado, porque todo homem tem um conhecimento limitado. Ele está errado na sua teologia? Não, mas está incompleto, porque 1 Coríntios 13 diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Um dia conheceremos como somos conhecidos. Um dia será revelado a todos, e a gente vai ter uma eternidade para entender. E o fato é que o crente, ele testemunha, ele se torna uma testemunha através do conhecimento que ele adquire e através da experiência que ele tem com o Espírito Santo. É assim que nós conhecemos a verdade. Só testemunha quem experimenta do dom do Espírito. Só pode ser uma testemunha viva que experimenta o dom do Espírito. E aí eu pergunto para vocês essa noite, o que você conhece, sabe de Deus, você tem também experimentado, você tem vivido? São apenas textos de Instagram, estudos que vêm da sabedoria e do raciocínio humano? Paulo aqui em Coríntios 2, ele diz, essa sabedoria se reduz a nada. E no versículo 10, ele diz o seguinte, 2:10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. E ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não dá para conhecer Deus com sabedoria humana, irmão. Não dá. Só conhece Deus pelo Espírito de Deus. E assim nós nos tornamos uma testemunha viva. E assim nós quebramos as paredes de inimizade que há dentro de nós. Porque o Espírito não vai dizer para um, olha, o calvinismo está correto, e vai dizer para o outro, olha, o arminiano que está correto. O Espírito não vai fazer isso. Porque ele detém uma única verdade em si. Então, se o Espírito falar para um e falar para o outro, ambos terão o mesmo conhecimento e pensarão a mesma coisa. Então, se a gente não pensa a mesma coisa, é porque tem alguém que não está, ou talvez os dois, né, ambos, pensando conforme o Espírito revelou. E ele continua, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não por palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele está trazendo de novo o homem natural, que a gente leu lá em Tiago 1. Vocês já nem lembram mais qual foi o texto, mas eu vou falar para vocês. Tiago 1, a gente leu sobre o homem natural, que ele diz, é aquele que ouve e não pratica. O homem natural, aquele que só ouve, não vive, ouve, fala, engana seu próprio coração, mas não vive. Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las.
porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e sereis minhas testemunhas. Mas como é que eu sou testemunha de Deus? Só falando? Não, porque o fruto não se dá apenas por falar, porque aquele que fala e não pratica engana-se a si mesmo. Tem muita gente testemunhando uma mentira sobre Deus. Estava conversando com minha esposa esses dias, né? Sobre a mensagem que se prega do Evangelho, tentando alcançar vidas pela vontade. A gente fala assim, olha, o que é que você quer? O que é que você quer na sua vida? O que é que você quer? A primeira resposta todo mundo vai dizer, eu quero ser feliz, eu quero ter paz. Então o que é que a gente diz? Então venha para Jesus, porque Ele vai te fazer feliz, e Ele vai te dar o quê? Paz. Ou seja, a gente está mexendo com aquilo que o homem quer. A gente quer convencer a pessoa a querer a Deus. O que é que você gosta? Eu gosto disso. Então, pronto, vem aqui, Jesus vai te dar isso. Mas, irmãos, a mensagem verdadeira do Evangelho, ela não é tentar convencer o homem por aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa. A verdade é a seguinte, irmão. Nós pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se a gente quiser ser restituído a Ele, se quer se conciliar com Deus, você precisa seguir a Cristo, você precisa receber o dom do Espírito e se arrepender. Você precisa dEle. E aí Ele vai decidir se Ele acredita naquilo ou não. E a sua vida e o seu testemunho vão ter sinais para tentar convencê-lo de que aquilo é verdade. É simples, é assim que funciona. Mas tem muita gente pregando sobre Deus de forma errada. A gente estava conversando também, vindo no carro, né, hoje, sobre o crescimento da religião cristã sem moralidade. Uma nova mensagem atual. Não, olha, Deus te aceita como você é. Não carregue sobre você esse fardo. Você não precisa lutar contra o seu pecado. Deus te entende. Venha segui-lo, né? Do jeito que você está. Isso até é uma mensagem bíblica, né? Porque ele diz, vinde como estais. Só que a graça de Deus, ela não é apenas perdão para o que você faz de errado. Não é simplesmente, ela é também. A graça, ela te perdoa do teu pecado, amém? Mas ela também te transforma para não pecar mais. Porque essa é a graça. Senhor, eu não consigo ficar sem pecar. Então eu te transformo e agora você vai ficar. Mas muitos pregam aquela mensagem incompleta. É aquilo que eu estava falando aqui, né, da sabedoria humana. É sempre incompleta. É sempre uma parte. Porque ela é baseada no raciocínio, no estudo, apenas na sabedoria humana. A gente tem pessoas que murmuram nas aflições, que duvidam se Deus está junto dela. A gente estava discutindo, eu falei, olha, como pode, né? Você crê que você é filho de Deus? Amém? Amém? Você acha que Deus vai te deixar sozinho, um filho dele sozinho, em algum momento? É possível isso? Não. Deixar ele sozinho, ao Deus dará não, né? Ao dará, aos outros darão. Né? Se Ele é Pai, e Ele é o teu Pai, por que a gente, quando passa nas aflições, a gente pensa, Deus me abandonou, por que Deus está me permitindo passar por isso? Falta conhecimento de quem Deus é na nossa mente. Davi, quando passou pelo vale da sombra da morte, ele não pensou, Deus me abandonou. Ele disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele conhecia quem Deus era. Ele sabia quem Deus é.
Quando o diabo chegou para Jesus e falou, Jesus, tu és filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. E Jesus falou, Jesus conhecia o Pai. Quem mais conhecia o Pai do que Jesus não existiu, né? E ele disse, não, porque também está escrito. E aí ele responde o diabo. Porque o diabo tenta colocar uma dúvida ali na cabeça. Você é filho de Deus mesmo? Se você é, então você vai transformar essa pedra em pão, porque o filho não vai passar fome, né? Quem é o pai que deixa o filho passar fome, né? Só que Jesus conhecia o Pai. Ele sabia o que o Pai queria naquele momento. Se você não conhecer a Deus, você vai crucificar o Rei da Glória em algum momento. É o que diz o texto de 1 Coríntios que a gente leu. Se você não conhece a Deus, em alguma hora você vai se afastar dele, irmãos. Se você não conhece, em algum momento, você vai achar que ele foi injusto. Você vai achar que ele não é bom. Você vai achar que ele não existe. Você vai achar alguma coisa. Mas não se conhece a Deus apenas com sabedoria humana. Só se conhece a Deus experimentando do doce Espírito de Deus. Porque uma vez chegaram para um homem cego e falaram, olha, ele disse, não, eu era cego, Jesus me curou. Aí disseram, não, nada disso. Jesus não te curou. Esse Jesus é uma farsa, esse Jesus está enganando o povo por aí. O que aquele cego tinha de conhecimento teórico ou bíblico ou teológico sobre Cristo e sobre Deus? Zero, ele não tinha nada. Mas sabe o que ele responde? Eu só sei de uma coisa. Só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Eu experimentei. E o que eu experimentei eu conheço. Jesus foi em Gadaré, na cidade de Gadara, e curou um homem endemoniado. E depois Jesus foi embora e falou, fica aí e prega. O que você acha que aquele homem foi pregar? Você acha que ele falou de Matusalém, como Paulo fala aqui, né? Falou dos levitas, como Paulo fala em Hebreus, o sacerdócio levítico teve fim, a fé, as obras. Você acha que essa foi a pregação do endemoniado de Gadara? Não, ele pregou, eu estava endemoniado e Jesus me libertou. Ele pregou a experiência que ele teve com o Senhor. Essa é a sabedoria de Deus, que é loucura para os homens. O que a gente precisa é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Através do seu Espírito Santo. E assim nós seremos suas testemunhas. E, irmão, pelo amor de Deus, tá? Não entenda que eu estou dizendo aqui que você não tem que ler a Bíblia nem que estudar teologia. Eu amo estudar a Bíblia, eu amo teologia. Você tem que fazer isso também. Porque quem quer conhecer a Deus vai se aprofundar, vai buscar, vai estudar. Até porque essa é a prova e o testemunho que nós precisamos das nossas experiências. Afinal de contas, é perigoso você ficar, tá? Então fica aqui também um alerta, tá? Dependente de apenas experiências espirituais. Afinal de contas, os demônios também são espirituais, são espíritos. É ou não é? Espíritos da maldade. E a Bíblia diz até que eles se transformam em anjos de luz. Mas a gente precisa conhecer o Senhor, você precisa buscar o Senhor. Você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar, mas você também precisa fechar a porta do seu quarto. E orar, e buscar, e jejuar, e experimentar. Marília falou aqui de quem doou o relógio, Gabriel falou aqui de quem doou o relógio, mas a gente precisa doar o relógio. A gente precisa experimentar. A gente ouve falar de alguém que impôs as mãos e foi curado, o outro ali que está acontecendo. Eu ouvi falar, irmãos, de uma experiência, a maioria aqui não deve nem estar nem sabendo, mas há mais de 160 dias, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo, está acontecendo um mover de Deus.
um avivamento. Você não está sabendo porque eles desligaram as transmissões e não estão filmando. Vocês sabem aquilo que aconteceu, né, nos Estados Unidos, em Asbury, na universidade, que durou alguns dias? Há 160 dias está acontecendo lá em Vitória. E a gente ouve falar, mas só testemunha quem vai lá e vê. A gente precisa ser testemunha de Deus, a gente precisa experimentar da sua palavra, não apenas conhecer e ler. Por isso que Jó, no fim da vida, ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque ele teve uma experiência com Deus. E ele diz, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Só o Espírito de Deus pode nos unir em uma só disposição mental, em uma única opinião. Só ao conhecê-lo temos confiança de que somos seus filhos, mesmo na tribulação. Significa então que, vou concluir agora, irmão. Significa então que o calvinista não conhece a Deus, que o arminiano não conhece a Deus, que Lutero não conhece a Deus, não conheceu Deus, eles só são sábios na sua mente, eles não tiveram experiências com Deus, Deus não deu a eles o Espírito. Não, irmãos. Eles tiveram experiências com Deus. E eles formaram seus conhecimentos de Deus com base no seu conhecimento, na experiência que eles tiveram com Deus. Mas é por isso que a Bíblia ela diz que de glória em glória, de vitória em vitória, somos transformados. A imagem de Cristo, como pelo Senhor, o Espírito, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Isso significa que nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Tem muita gente que tem uma experiência com Deus, o conhece e encerrou ali. Ele é uma fonte inesgotável. O conhecimento de Deus é uma fonte inesgotável. O que você conhece de Deus, o que você já experimentou, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. É uma gota. É uma gota. Mergulha mais. Os conhecimentos dos homens, eles são limitados. Porque eles são baseados na sua sabedoria e nas experiências que eles tiveram até aquele momento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Porque assim como a alva, a sua vinda é certa. Em suma, o que eu quero falar hoje é: busque ao Senhor, busque o seu Espírito, busque conhecê-lo, busque viver, experimentar, na sua profundidade, na intimidade. E quando você o encontrar, amanhã, busque-o de novo. E de novo. E de novo. Até ser a imagem de Cristo formada em nós. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, até os confins da terra. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé. Sabe, irmãos, é por isso que o livro de Gálatas, ele define o fruto do Espírito como o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito, ele fala, o fruto do Espírito é. Ele não diz, os frutos do Espírito são. Ele fala, o fruto do Espírito é. É o quê? Aí ele lista 9 coisas lá. Aí você até vê um problema de concordância gramatical, né? Se você escrever isso no Word, o fruto do Espírito é.
amor, paz, bondade, ele vai botar um vermelhinho embaixo e vai dizer, são. Os frutos são. Porque se ele lista lá 9 coisas, é porque é mais de uma, então você tem que usar plural. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Tudo aquilo está em um fruto. E não vos enganeis, irmãos, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. E a continuação do texto diz, porque aquele que semeia para a carne, da carne colherá perdição. E o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Porque se ele coloca dentro de você o Espírito, se você é cheio do Espírito de Deus, o fruto que vai sair de você é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, tudo isso num bolo só, porque o Espírito está dentro de você. Se você diz, não, eu tenho bondade, agora paciência não, então ainda é um fruto seu, ainda é um fruto de sabedoria humana. Você precisa conhecer mais o Senhor, buscar mais e se aprofundar mais. Talvez nunca cheguemos à plenitude aqui em vida, talvez, não sei. Eu não sei te responder essa questão, mas talvez nunca alcancemos a plenitude total da imagem de Cristo aqui em vida. Mas uma coisa fazemos, prosseguimos para o alvo, em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Talvez seja só isso que Ele queira, de mim e de você. E Ele vai nos transformando segundo a sua imagem. Amém? Interessante que um irmão me falou essa semana, olha, reconhecer que não sabe é muito inteligente, é muito bom. Às vezes a gente quer dizer que a gente sabe tudo de quem Deus é, tudo do que Ele faz. Olha, eu não sei de tudo, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou procurar, eu vou buscar, eu quero conhecê-lo. Amém? Amém. Então vamos orar. E é por isso, né, que o texto de João 15, ele diz, ninguém pode produzir fruto de si mesmo. Os ramos não podem produzir fruto de si mesmo. Ele está falando da videira, ele está falando da árvore boa. A árvore boa, nenhum ramo pode produzir fruto de si mesmo. Porque na árvore boa, na videira verdadeira, os ramos só produzem frutos se beberem da água viva que as raízes alcançam lá na profundidade. E essa água é o Espírito de Deus. Porque está escrito em João 7, aquele que crê, do seu interior fluirá um rio de água viva. E dizia isso Jesus a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber não muito depois daqueles dias, todos os que crescem nele. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ninguém pode medir o teu nível de espiritualidade, a não ser você mesmo, irmão. Então, tenta fazer um exercício nesse momento com o Senhor. O quanto do Espírito de Deus você conhece. O quanto do Espírito de Deus você comunga no seu dia a dia. O quanto você conversa com Ele, o quanto você o ouve. O quanto você tem convicção que você o ouve. Talvez um dia você já experimentou do dom do Espírito. Talvez eu esteja falando aqui a alguns que já experimentaram, que já viveram, que já andaram em Espírito e em poder. Mas já faz um tempo que essa chama está apagada no seu coração. Já faz um tempo que você não sabe o que é fechar a porta do quarto.
Eu creio que pela fé nessa hora você possa fechar seus olhos e ouvir no seu íntimo o doce Espírito de Deus te chamando para um relacionamento. Porque não há outra forma de estarmos enxertados na videira, senão pelo Espírito de Deus, porque Ele é Cristo em nós. Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Meu Deus, por isso que Tiago falou isso, assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Porque o Teu Espírito dentro de nós, dentro do corpo de Cristo, é o que nos faz uma testemunha viva, Senhor. É o que nos faz ter obras da fé, obras fruto do Espírito, obras de amor, obras de bondade, obras de benignidade, obras de fidelidade, obras de unidade, obras de mansidão, de domínio próprio, obras de justiça, santidade e retidão, porque todo dom perfeito, toda virtude procede do Pai das luzes. Em Ti reside toda bondade, toda virtude, e Você nos deu, através do Teu Espírito, que a todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus, aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano. Sobre o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Ele nos revelou. Então, Espírito de revelação, vem sobre nós, vem sobre o Teu povo nesses dias, porque nós queremos Te conhecer, e se nós Te conhecemos como Tu és, na íntegra, na plenitude, jamais Te abandonaremos, jamais Te crucificaremos. Oh, é por isso que a Tua palavra diz que é impossível que alguém experimentando o dom do Espírito e crucificando de novo Cristo em seus corações, podem ser conduzidos a arrependimento. Que como pode alguém que conheceu o Espírito crucificar Cristo em seu coração? Pois eles não o teriam crucificado se conhecessem o Rei da Glória. Revela-te a nós, ó Rei da Glória, pelo dom do Espírito que nos deste gratuitamente e conquistaste na cruz do Calvário, para que hoje e nesses dias pudéssemos ser batizados em um só corpo, em um só Espírito, em uma só fé. Nunca nos deixe parar de buscar e prosseguir em Te conhecer. Tudo que eu já vivi, tenho vivido e experimentado de Ti, Senhor, eu sou grato, Senhor. Não é porque eu não seja grato, mas é porque eu preciso Te conhecer mais. Eu preciso aprender mais de Ti, senão amanhã eu vou pecar contra o Senhor, senão amanhã eu vou anunciar um evangelho errado, senão amanhã, ó Deus, eu vou amaldiçoar o meu irmão. Eu vou me desesperar, eu vou, Senhor, murmurar em meu coração. Deixa-me Te conhecer. Dá-nos o Teu Espírito, ó Tu, Pai, que é bom, que prometeste dar a todo aquele que pedir. Dá-nos o Teu Espírito, deixa-nos Te ver, deixa-nos conhecer, deixa-nos experimentar. Eu quero provar, eu quero experimentar do Teu fogo. Batiza-nos de novo, aqui agora, ó Deus.
Eu quero ser cheio de Ti. Queremos ser cheios de Ti. Visita-nos. Abre os olhos do nosso coração. Ó doce Espírito de Deus. Derrama em mim, Senhor. Derrama em nós do Teu Espírito. E seremos Tuas testemunhas até os confins da terra. Não queremos viver uma religião vã e enganar nós mesmos, ó Deus, onde só temos leitura e palavra e fala, mas não há demonstração de Espírito e poder. Queremos ter fé, queremos ter conhecimento e queremos ter obras. E assim ser uma testemunha viva, viva, que anuncia o Evangelho, que precisa ser anunciado e o confirma através das suas demonstrações de Espírito Santo e poder. E a demonstração maior de que o Espírito habita em nós é o fruto do Espírito. Contra o qual não há lei. Vem Espírito de Deus sobre nós.